Sarp diz a Munir que agora é um homem pobre outra vez. Munir diz que sente muito e pergunta se pode levá-lo para casa. Sarp diz que para casa não, e sim para outro lugar. Munir diz a Sarp que se serve de consolo. O Sr. Swat diz que só vai usar o dinheiro com o Ali, o Homer e com a Dona Piril. Sarp diz que isso é bom, e pelo menos sente que não deverá nada a esse homem. Ele agradece Munir por toda a sua ajuda e que não liga para o dinheiro. Munir diz que por sinal a Dona Piril entregou um envelope e pediu que ele entregasse para a Dona Bahar. Sarp pergunta qual envelope. Munir diz que não sabe se deve entregar o envelope para ele. Não é dinheiro, mas não sabe o que é. Sarp diz que ele pode entregar, que vai dar para a Bahar. Munir diz que tá bom, mas pede que ele não abra, que só a Bahar pode abrir. Sarp pega o envelope, diz que não pode correr esse risco e que sente muito. Ele abre o envelope e fica pensativo. Na cozinha da cafeteria, Sirin leva os folheados e vê o buquê de flores que Henry deixou ali em cima. Ela pergunta a Seida como está. Seida diz que tá bem, e Sirin diz que ela está de parabéns, porque trabalha tanto que parece que a cafeteria é dela. Seida diz que o que ela quer que ela seja, uma preguiçosa ou faça mal seu trabalho. Sirin diz que não, e só estava puxando assunto, e que ela trabalha como se fosse a dona. Ela diz, por que, Seida, você não me diz? Essa cafeteria não é minha, mas é do meu filho. Seida se surpreende enquanto Sirin dá risada dela. Sirin diz que a cafeteria é do pai dele, e como se fosse dela também. Seida fica abalada, não consegue dizer nenhuma palavra, e Sirin, debochada, diz que deseja um ótimo dia para ela. Sirin sai, e depois Henry vai à cozinha e percebe Seida estranha, nervosa. Henry diz a Bahar que acha que a Seida não tá bem, e pede que ela vá falar com ela. Henry vai atrás de Sirin e dá o buquê de rosas para ela. Sirin fica feliz, diz que é muita gentileza e o agradece. Henry percebe que Sirin está distante e fria com ele. Bahar pergunta a Seida se ela está bem. Com sangue nos olhos, Seida diz a Bahar que a Sirin sabe que o Henry é o pai do Arda e confronta a amiga, como a irmã dela ficou sabendo. Bahar diz que não sabe, mas Seida diz que ela era a única que sabia daquilo. Ela exige saber como a louca da Sirin soube disso. Diz que estava errada sobre a Bahar. Bahar jura que a Sirin não soube nada por ela. Seida, chateada, diz que não quer mais falar com a Bahar e nem saber nada dela. Bahar tenta se explicar, mas é em vão, e por isso se retira. Henry pergunta a Bahar o que a Seida tinha. Bahar diz que não era nada, e foi impressão dele. Ela liga para Arif, mas como ele está chateado com ela, recusa a chamada. Bahar insiste mais uma vez ligando para ele, mas Arif, novamente, recusa a ligação. Munir deixa Sarp em frente a uma loja, que Sarp diz que é sua. Bahar diz a Atice que a Sirin descobriu que o seu Henry é o pai do Arda. Atice fica chocada e pergunta como ela descobriu isso. Bahar diz que não faz ideia, mas agora a Sirin sabe, e a Seida pensa que foi ela quem contou isso, mas nunca faria isso, e o único que sabia era o Arif. Ela se dá conta que a mãe já sabia do segredo, e questiona como ela soube. Atice conta que o Arif contou para o Enver, e o Enver contou para ela, mas ninguém disse nada para a Sirin. Bahar diz que a Seida ficou muito irritada com ela, com muito ódio. Atice diz que a Sirin não comentou nada com ela. Bahar diz que a Seida tá brava com elas, e por isso não falará para a amiga que contou para o Arif, pois não quer que eles briguem. Atice diz que é melhor mesmo. Bahar diz que o Arif não a atende e nem retorna às chamadas. Sirin volta para casa e Enver pergunta das flores. Sirin diz que ganhou do Henry. Enver diz à filha que está com uma sensação ruim, que o Henry é um cavalheiro, mas a mãe dela, a Bahar e a Seida trabalham na cafeteria, e se caso eles chegassem a terminar ou brigar, isso poderia implicar no emprego delas. Sirin pergunta se o pai quer que ela termine com o Henry. Enver diz que quer sim, e Sirin pergunta se então não é porque o Henry é o pai do filho da Seida. Enver fica chocado, e Sirin diz que vai terminar com o Henry. Já em seu quarto, Sirin recebe a ligação do Henry, mas não atende. Bahar se encontra com Kismet para depor sobre a morte de Ielis. Kismet liga para Arif, diz que ela e a Bahar estão a caminho da delegacia e ela vai dar o depoimento. Bahar pede licença a Kismet e pergunta se pode falar com o Arif. Kismet diz a Arif que a Bahar quer falar alguma coisa para ele. Logo, ela desliga o celular e diz a Bahar que o Arif disse que está bem, ocupado agora, e não podia falar com ela. Bahar fica triste e diz a Kismet que acha que o Arif está meio bravo com ela.
Suat fica satisfeito ao ter toda a fortuna de Sarp em suas mãos. Ele diz a Munir que o Sarp ligou agora há pouco e pediu para lhe agradecer por tudo que já fez por ele, e então quer recompensá-lo com 100.000 libras. Suat diz que irá entregar esse dinheiro para ele, mas espera que sua lealdade nunca mude. Munir diz que se ele tiver alguma dúvida dele, não precisa do dinheiro. Bahar vai ao café de Arif e dá boa tarde para ele. Arif a encara e pergunta o que ela quer. Bahar diz que ficou preocupada por ele, porque ligou e ele não atendeu, e pensou que ele não queria mais saber dela. Arif diz que é verdade, que não quer mais saber dela. Bahar pergunta se fez alguma coisa que o incomodou. Arif diz, claro que não. Cada um sabe o que faz. Eu não sou assim. E por sinal, quem sou? Quem sou eu? Para falar a verdade, seja honesta. Quem eu sou para você? Eu sou o seu amigo? Seu vizinho? Eu sou só um estranho? Sou o seu amor? O que eu sou? Viu? Você nem olha pra mim, mas eu não tenho nenhuma dúvida pra falar que eu te amo. Olha pra mim, Bahar. Eu amo você. Viu? Eu falo e não tenho vergonha. Meu bem, eu amo você, mas não só como seu amigo ou como se a gente fosse só colega. Se você me vê assim, não temos o que falar. Eu entenderia e continuaria com a minha vida. Se você precisar da minha ajuda, eu sempre vou estar aqui com você. Mas não pode morar na mesma casa que seu marido e ao mesmo tempo vir aqui e falar que se preocupa comigo. Você entende? Bahar diz, eu entendo. Ela vai embora sem dizer mais nada. No entanto, ela volta à cafeteria e continua. Mas eu não consigo fazer o que você está pedindo. Eu não consigo tomar uma decisão agora, porque eu não consigo pensar no que é certo ou não para mim ou para os meus filhos agora. E acho que vai demorar para eu ficar pronta. Você é muito importante para mim, mais do que consigo mostrar. Mas se você pretende me fazer decidir entre o bem-estar dos meus filhos ou das suas necessidades, eu escolho os meus filhos. Sarp confidencia a Enver que fez umas entrevistas de emprego e conseguiu um serviço para o próximo mês. Ele diz que irá procurar um lugar para morar. Enver pergunta se é para morar com a Bahar e as crianças. Sarp diz que a Bahar ainda não aceitaria, mas mesmo assim precisa encontrar um lugar para que seus filhos fiquem com ele de vez em quando. Enver pergunta se então ele vai se divorciar da dona Piril. Sarp diz que na verdade o Sarp Sesmele não se casou com a Piril, mas precisa registrar seus filhos com seu nome. Atice pergunta a Bahar se ela falou com o Arif e se disse que a Sirin sabe sobre o Henry ser o pai do Arda. Bahar diz que esqueceu de dizer isso. Atice pergunta se aconteceu algo com o Arif. Bahar diz que eles terminaram, que acabou e não pode fazer nada se há um desastre. Ela diz que as crianças não estão bem e que o Arif não pode esperá-la para sempre e não é justo isso. Bahar diz que sempre tem algum problema e parece que sempre irá ter. Atice diz que então agora ela escolheu o Sarp. Bahar nega e diz que escolheu seus filhos. Atice diz a Bahar que acha que o seu Henry vai demiti-las quando descobrir que elas já sabiam sobre o segredo da Seida. Ela diz que quer saber como a Sirin descobriu. As duas chegam em casa e Enver avisa Bahar que as crianças foram para o parque com o Sarp. Bahar diz à mãe que elas esqueceram de comprar pão, e então vai à padaria para comprar. Atice vai à cozinha e exige que Sirin diga como soube que o seu Henry é o pai do Arda. Sirin diz que a Edil contou para ela. Atice vai atrás de Edil no quarto com Enver e confronta se ela contou para Sirin que o Henry é o pai do filho da Seida. Edil olha para Sirin com raiva, e Sirin manda ela dizer a verdade. Edil confirma que contou para Sirin, e Atice quer saber como ela ficou sabendo. Sem saída, Edil confessa que ouviu uma conversa de Atice e Enver. Atice diz que é assim que ela agradece a confiança deles, os espiando, e a chama de traiçoeira. Sirin olha com deboche para Edil. Edil diz que acha que não vai poder mais morar ali, e que nunca gostou mesmo de morar naquela droga. Atice diz que isso é a coisa mais feia. Para se vingar de Sirin, Edil diz que antes ela precisa pagar o que lhe deve. Sirin diz que não deve nada a ela e manda sair de uma vez dali. Edil diz a Atice que não vai sair até que a filha dela pague pela pulseira, e é muita coisa. Atice pergunta de qual pulseira ela está falando. Sirin diz que não deve absolutamente nada. Começa a pegar as coisas de Edil e manda ela sair logo. Enver manda Sirin parar e que quer ouvir a Edil. Edil diz que primeiro irá explicar, e depois eles decidem se ela deve ou não. Ela diz que ela e a Sirin trocaram as pedras da pulseira que ela ganhou para vender e iriam dividir o dinheiro, mas ela não deu sua parte. Enver se surpreende e pergunta como assim. Edil diz que podem falar com o joalheiro, ou melhor ainda,
podem ver a bolsa da filha deles que lá está o dinheiro. Sirin tenta sair do quarto, mas Enver não permite e diz que eles irão olhar a bolsa dela juntos. Todos vão para o quarto de Sirin. Sirin diz que se eles não encontrarem nada, quer um pedido de desculpas e que podem revistar o quarto todo. Atice olha a bolsa da filha e tem um pouco de dinheiro. Sirin justifica que juntou aquele dinheiro do que sobrou do dinheiro do Sarp. Porém, Enver encontra um cartão de crédito no nome de Sirin e pergunta se Atice abriu alguma conta para ela. Atice nega. Edil diz que a Sirin usa algum banco digital e pode olhar o extrato pelo computador dela. Nervoso, Enver diz que não precisa e que a própria Sirin vai mostrar isso para eles. Sirin fica na saia justa, liga o computador e Edil fica olhando para que a cobra cacheada não lhe passe a perna. Sirin acessa sua conta no banco e Edil mostra para eles o extrato da conta bancária da filha deles. Enver e Atice se surpreendem com a grande quantia de dinheiro que Sirin tem, e Edil tira a onda da cara da demônia cacheada. Edil diz a Enver e Atice que agora que eles sabem a verdade, irá embora assim que a Sirin lhe pagar e quer sua parte. Enver exige que Sirin transfira o dinheiro que prometeu para Edil, e depois irão falar daquilo. Ele se sente mal e se retira do quarto da filha. Feliz, Edil diz que vai ali pegar os dados da sua conta. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!